Oi pessoal, bem-vindos ao meu curso Torta Salgada para Casamento com uma Iluminação. Hoje eu quero te ensinar desde a massa de pão de ló salgado, recheio, cobertura cremosa que você pode usar na sua criatividade e depois fazer lindas flores e decorar essa torta que vai ficar incrível. Vamos começar então? Para começar, eu vou te ensinar no passo a passo o batimento da massa de pão de ló salgado. Para fazer a massa de pão de ló salgada, você vai precisar de uma forma, eu estou usando aqui, gente, uma forma retangular 25 por 35, untada com margarina ou manteiga e farinha de trigo. Aqui eu tenho 12 ovos grandes. Aqui eu tenho, pessoal, uma colher de sobremesa de sal. Tenho orégano, pode ser também ervas finas, tá bom? Da sua preferência. E também tenho 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Essa farinha de trigo, ela está com fermento. Se você não tiver a farinha de trigo com fermento, pode utilizar então uma colher de sopa de fermento em pó. Eu tenho aqui meia xícara de chá de açúcar refinado. Esse açúcar, gente, é para poder manter a cremosidade dos ovos, para ele poder ficar cremoso e a gente poder executar a receita, ok? Bom, a questão aqui do orégano é aos poucos, não é isso tudo não, tá, pessoal? Eu vou colocar depois que a massa estiver pronta. Muito bem, aqui na batedeira eu já vou adicionar todos os ovos e vou deixar batendo na velocidade máxima por cerca de 10 minutos ou mais, não tem problema. O açúcar, a questão do sal, o sal eu vou colocar depois, tá, pessoal? A questão do sal, ele vai entrar depois. Primeiro eu vou fazer, eu vou bater 10 minutos para poder levantar a espuma, ficar cremoso. Aí sim, depois, por último, eu adiciono o sal. Pronto, pessoal, ficou mais de 10 minutos batendo, como eu falei, não tem problema algum. Agora, ó, ficou bem cremoso, agora eu vou adicionar o sal. Adicionando o sal, agora eu vou colocar para bater mais uns 2 minutinhos somente. Pronto, o creme de ovos está prontinho agora para receber a farinha de trigo, o orégano ou a ervas finas, como eu falei. Agora é um segredo, gente, aqui ó, que eu vou revelar para vocês. A farinha de trigo não pode colocar ela toda de uma só vez, senão a massa desce, tá? Tem que ser aos poucos, em quantidade pouca, tá bom? Outra coisa, essa receita aqui, gente, essa massa, o rendimento dela é 2 formas de aro 20, ou então pode ser uma forma retangular 25 por 35, que é a que eu estou utilizando, ou uma redonda de 30, ok? Muito bem, ok? A farinha de trigo tem que colocar delicadamente. Se você não tiver o fouet, que é esse batedor de arame, você pode estar mexendo com qualquer outro batedor, ok? A forma que eu estou utilizando aqui é uma forma retangular 25 por 35. Essa massa é uma massa tão fofa, ela acaba derretendo na boca com gostinho de quero mais. A porcentagem de açúcar que eu pus na receita é somente para poder manter
esse creme de ovos firme. Se você não colocar o açúcar, não daria para sustentar junto com a farinha de trigo. Então é necessário, porém não vai ficar com gosto doce, é aquela coisa bem equilibrada, até porque vamos colocar uma pitada de sal, um pouco de sal, para poder equilibrar o doce e realçar o sabor. E o sabor você pode estar adicionando cebola em pó ou alho em pó, um sachê de sazol para legumes, tá bom? Na hora que você estiver batendo o açúcar e for pôr o sal, você pode adicionar sim um sachê de sazon para legumes, ou então uma colher de chá de cebola em pó ou alho em pó. O alho pode ser um pouquinho menos, tá bom? Porque senão pode ficar muito forte o gosto de alho. Aí você também pode colocar ervas finas, pode colocar também orégano, como eu pus aqui na massa, e aí fica ao seu critério. Muito bem, consegui fazer as 3 massas. Olha que bacana, pessoal. Essa aqui eu deixei mais de 20 minutos no forno, tá? Ela fica em média aí de 15 minutos no máximo, ok? Mas o que acontece? A massa vai ficar mais escurinha em cima, não tem problema algum, ou então você pode tirar ela bem mais clarinha também da mesma forma, ok? Quando for tirar da forma, é só descolar pelas laterais. Aí você vem aqui, ó, passa uma faca, só para descolar. Eu estou usando aqui uma espátula, também não tem problema algum, tá? O legal é você deixar ela esfriar para depois você remover ela da forma. Gente, você pode estar achando aí, a torta fica baixinha. Se você quiser fazer logo 2 receitas no tabuleiro, ela vai ficar bem alta, mas eu prefiro assim para poder manusear melhor. Pessoal, como você pode ver, ó, eu já cortei essa massa, acabei de cortar essa aqui agora. Olha como é que fica a textura da massa aí, bem clarinha. Olha para isso, gente. Ela é muito cheirosa. Você também pode adicionar, na hora que estiver batendo os ovos, pó de cebola, tá? Cebola em pó, na verdade, ou alho em pó para perfumar a massa. Aqui eu cortei as laterais, ó, para deixar já certinho, tá? Aqui em cima também vai ter mais uma outra massa que eu vou cortar para poder montar a nossa torta. Muito bem, agora chegou a hora, pessoal, de fazermos o recheio. A quantidade do recheio que eu vou passar aqui para você, por incrível que pareça, porque eu preciso de uma torta bem recheada, e para 100 pessoas você vai ter que fazer 2 receitas dessa que eu vou preparar aqui para você poder rechear um tabuleiro e outro tabuleiro. Da mesma forma como eu vou fazer uma combinação agridoce, que seria recheio de frango e uma camada de geleia de abacaxi, você vai precisar também de fazer 2 receitas de geleia de abacaxi. Aqui eu fiz uma receita só demonstrativa, mas para ficar legal, são 2 receitas de geleia de abacaxi, ou você pode optar por, de repente, um patê de peito de peru ou um patê de presunto. Aí teria que ser aproximadamente 1 quilo, 500 gramas para cada tabuleiro, ok? Pessoal, aqui eu tenho uma colher de sopa, pode ser de manteiga ou de margarina, 5 dentes de alho, eu já passei aqui, ó, ele nesse processador caseiro. Aqui eu tenho uma cebola grande ralada. Os temperos, gente, fica a gosto. Aqui eu tenho coloral. Esse sal que eu vou utilizar aqui é o sal Ajinomoto e realça o sabor, dá um sabor especial. Aqui eu tenho tempero baiano, salsa e cebolinha à vontade, uma caixa de creme de leite, um sachê de molho de tomate, ok? 2 colheres de sopa de maisena, ou pode ser também amido de milho. E aqui eu tenho uma xícara de chá de leite, temperatura ambiente, e 2 quilos de peito de frango. Esse peito de frango, ó, eu já cozinhei e tá desfiado. Gente, eu desfiei esse peito de frango na batedeira. É só sair da panela de pressão, passa na batedeira e vai dar tudo certo. Vamos então para o preparo do recheio. Muito bem, para começar, gente, eu vou colocar aqui, ó, uma panela grande no fogo,
junto com a margarina, ou pode ser manteiga, como eu falei, tá? Vamos deixar a margarina e a manteiga derreter. Agora eu vou refogar com alho e cebola. Agora eu vou pôr o alho. Como eu falei, são 5 dentes de alho pequenininhos. Aqui, ó, eu já estou colocando o alho para poder refogar junto com a cebola, ó. Vou acrescentar aqui, pessoal, um pouquinho de... Isso aqui também é a gosto, tá? Isso aqui é o tempero baiano, é só um pouquinho. Ó, vou colocar um pouquinho de sal. O sal sempre tem que estar provando, né? Ó, eu tô usando o sal Ajinomoto. Eu vou colocar um pouquinho de colorau. Agora eu vou adicionar o frango. Muito bem, gente, ó, o meu recheio tá no fogo ainda. Aqui, ó, eu vou preparar, aqui, ó, aqui tem uma xícara de chá de leite. A xícara que eu uso, medida de 240 ml, ok? Eu vou misturar aqui, ó, aos poucos, a maisena, ou pode ser o trigo, tá? São 2 colheres de sopa. Vem dissolvendo aos poucos, para poder deixar esse recheio bem cremoso, tá? Dissolve bem, ó. E sempre que você fizer algum recheio que leve maisena ou farinha de trigo, é legal que você deixe ele ferver bem, para poder não ficar com gosto nenhum, ou da farinha ou do amido, ok? Pronto, agora eu vou adicionar no recheio. Agora é só deixar cozinhar bem, tá? Como eu falei, aquela dica para que não fique nenhum gosto de trigo ou de amido no recheio, isso é importante. Pessoal, eu estou mexendo aqui por cerca de uns 4 minutos, tá? Agora eu vou colocar num recipiente, deixar reservado. E outra, não pode rechear nenhum tipo de bolo, seja bolo doce ou salgado, com coisas quentes, senão azeda, tá, pessoal? Então tem que deixar esfriar totalmente para poder montar a torta. Depois de frio, gente, ele vai ter uma consistência mais firme, tá? No ponto, na verdade, exato para você rechear a sua torta. É hora de fazer o nosso recheio de abacaxi. Bom, é uma torta agridoce, mas se você quiser, você também pode não fazer ela agridoce, colocando no lugar do abacaxi 500 gramas de patê de peru, de patê de presunto. Fiquem à vontade, tá? Para ter uma camada diferenciada. Aqui eu tenho um abacaxi grande, eu descasquei, tirei aquele talo do meio, tá? E corta ele em cubinhos pequenos, ok? Não precisa adicionar água, galera. Bom, abacaxi, 2 xícaras de chá de açúcar refinado. A medida de xícara que eu uso, já falei, é de 240 ml. Mexe bem. Agora eu vou adicionar aqui, ó, uma colher de sopa de suco de limão. Só coar o suco de limão. O suco de limão, gente, ele é um poderoso conservante nessas geleias. Não altera o sabor não, ok? Agora eu vou levar ao fogo e vou mexer de vez em quando até ele reduzir bastante. Ele vai sorar, vai soltar o líquido do próprio abacaxi e virar um doce de abacaxi. Eu vou mostrar para você no passo a passo. Eu acabei de pôr o abacaxi no fogo. Olha aqui, gente, olha como é que soltou bastante líquido, ó. Agora eu vou deixar ele cozinhar bem,
até reduzir pela metade todo esse líquido para poder virar a geleia de abacaxi. Pessoal, olha como é que ficou, ó, a nossa geleia de abacaxi. Olha que tudo, gente, ó, tá vendo? É só deixar reduzir bem, ó, pode mexer que não tem problema. Agora eu vou apagar o fogo, só pode rechear quando tudo estiver frio. Aqui, ó, eu tenho uma massa de coxinha, tá? Não necessariamente precisava dessa quantidade toda, pode ser uma quantidade reduzida. Quem é que não sabe fazer uma massa de coxinha, tá? Na verdade, a única coisa que muda nessa receita para a que você faz aí na sua casa é somente que eu botei creme de leite. Eu só coloquei uma caixa de creme de leite no caldo que eu separei do caldo de frango, ok? Eu vou deixar a receita aí para você numa apostila, porque essa massa aqui, na verdade, eu vou usar para modelar as minhas flores, tá? Eu vou fazer flores salgadas e eu vou modelar com essa massa. Ela vai ficar à perfeição, gente. Você vai ver que fica maravilha. Eu só tenho que sovar bem a massa e deixar ela esfriar para poder tingir com o corante em gel. Eu vou tingir de vermelho. Eu quero umas rosas vermelhas. Agora chegou o momento de fazer a cobertura. Eu gosto muito dessa cobertura, eu carinhosamente posso chamá-la de glacê mármore salgado, gente. Por quê? Quando você aplica ela na torta, do jeito que eu vou te ensinar aqui, depois de algum tempo, ela vai ficar com uma película, ou seja, o glacê mármore doce, por causa da presença de clara, seja ela in natura ou em pó, o glacê doce ele fica totalmente seco, ou seja, seco que eu digo, ele acaba ficando firme depois de aplicado no bolo. E aqui na torta salgada, essa consistência de batata cozida junto com o requeijão, depois que você aplicar na torta e fizer o trabalho de bicos, vai ficar firme. Então não precisa se preocupar se vai derreter, se ele aguenta altas temperaturas, porque fica muito bom. Agora, uma coisa bem bacana que eu tenho para dizer para vocês, é uma dica. Eu já fiz uma vez essa mesma cobertura, sendo que eu passei no espremedor de batata e logo depois eu passei na peneira para que ficasse mais fininho. O que aconteceu, gente? Perdeu a estrutura, tá? Eu fui trabalhar com um bico de confeitar e ele ficou mole. Eu fui cobrir uma torta, acabou ficando mole. Então, por favor, vai a dica. Não passa na peneira, somente no espremedor de batata, tá bom? Senão ele vai ficar mole demais e aí não vai ser legal. O grande foco agora é em cima dessa minha cobertura, tá? Gente, aqui eu tenho 1,5 kg de batata cozida. Quando você for cozinhar a batata, já adiciona sal na água, tá? Passa somente no espremedor de batata. Eu quero dar uma dica bacana enquanto eu tô mexendo aqui, pessoal. Teve uma vez que eu passei essa batata no espremedor, depois de cozida, é claro, e depois eu passei ela na peneira para ela ficar mais fininha. O que aconteceu? Ela não deu ponto no bico, ficou muito mole, então não é legal, tá? Eu fiz isso por 2 vezes e perdeu o ponto do bico. Não serviu nem para cobrir a massa, então só passa no espremedor de batata e nada mais. Aqui eu só tô mexendo para ver se tem algum gruminho, de repente alguma batata mais grosseira, para poder não entupir a manga de confeitar. Muito bem, aqui, gente, eu tenho 500 gramas de requeijão cremoso da sua preferência. Pode ser também o creme cheese, tá? 500 gramas, fica até melhor, eu gosto muito. Só evitem usar requeijão culinário, que são alguns são à base de amido, tá bom? Então tem que ser um requeijão cremoso e gostoso. Eu estou usando aqui, ó, esse potinho da Vigor. Gente, olha só como é que ficou a textura, ó, depois da mistura do requeijão, tá bom? Ó, agora eu vou colocar um filme plástico. Quando você não estiver utilizando, permanece com essa cobertura na refrigeração, tá bom? Porque senão acaba dando uma película aqui em cima. Coloca o filme plástico bem em cima da cobertura. Outra coisa, galerinha, pode despreocupar, não precisa se preocupar, tá? Pode ficar despreocupado que quando você cobrir a sua torta salgada com esse tipo de cobertura,
não vai derreter, tá? Não vai derreter. Você pode usar na sua decoração, na sua criatividade, que não derrete, ok? E fica muito saboroso. Agora você pode estar tingindo com corante em gel, ou se você quiser um tom branco, eu quero, Alexandre, um glacê mais puxado para o branco, você pode colocar então corante em gel branco. Na hora que você for espremer as batatas, quando ela ainda estiver morna, aí você pode até colocar o dióxido de titânio, porque o dióxido de titânio ele vai ter um bom desempenho para deixar as coisas branquinhas com as coisas aquecidas. Tipo, o dióxido de titânio ele é utilizado para deixar o chocolate branco, né? E aí você também pode fazer nesse processo aqui, sendo que tem que ser na batata ainda quente. Na hora que você estiver espremendo a batata, ela vai estar quente, aí você pode colocar um pouquinho de dióxido de titânio, não tem uma quantidade exata, você vai colocando até o tanto do branco que você queira. Ou então pode usar o corante em gel branco, de preferência da marca Wilton, porque é um corante em gel que vai te garantir uma brancura bem bacana. A massa de pão de ló salgado, eu fiz 4 massas retangulares 25 por 35. Aqui é a minha massa, que eu já expliquei para vocês, é uma massa de coxinha, tá? Sendo que tem creme de leite na massa para ela poder ficar bem elástica e gostosa, tá bom? É bom também para fazer os salgadinhos fritos. Eu vou tingir ela de vermelho, já tá fria. Aqui eu tenho a geleia de abacaxi. Ó, já tá quase fria. Aqui, olha como é que ficou o frango, gente. Totalmente frio, ó. Ele fica cremoso, muito gostoso, ó. Olha a textura desse recheio. Chegou a hora de prensar a nossa massa, então. É uma camada de massa de pão de ló, aí como eu falei no vídeo, você pode regar essa massa com o guaraná sem gás, ou então eu vou mandar para você uma apostila via PDF, tá? No término do curso, que aí tem outra opção de molhar essa torta com uma outra calda, tá bom? Assim como se você não gosta de agridoce, você pode fazer de uma outra forma. Então é pão de ló, calda, recheio de frango, mais uma camada de pão de ló, calda, e aí vem a geleia de abacaxi para poder ficar bem bacana. Chegou o momento da nossa prensagem, ou seja, montagem. Pão de ló salgado, recheio e calda. Pessoal, eu vou molhar com guaraná, como é uma torta agridoce, mas eu quero explicar para você o seguinte. Esse guaraná aqui eu deixei de um dia para o outro, com a tampa assim, ó, bem destampado, para poder sair todo o gás, fora da refrigeração. Também não usa ele gelado, tá? Outra coisa, não gosto de guaraná, Alexandre, nem gosto de torta agridoce. Vai ter uma outra opção na receita que vai para você, ok? Que aí você não precisa ficar preso a esse tipo de torta agridoce. Tanto quanto o recheio, quanto a calda. Bom, vamos então agora começar a montar. Eu vou montar na própria assadeira que eu assei a massa de pão de ló salgada e vou deixar ela pelo menos aí umas 2 ou 3 horas na refrigeração para poder firmar e depois começar a confeitar. Eu coloquei aqui, ó, um filme plástico, tá? Pronto, ó, só para poder facilitar na remoção, para na hora de virar facilitar. Então eu coloquei o filme plástico, agora chegou a hora de regar a nossa torta. Torta prensada, recheada, tem que ficar no mínimo, pessoal, umas 3 horas. Coloca os tabuleiros na refrigeração para você poder montar e tudo mais. Eu tô alisando aqui, ó, com a nossa cobertura de batata, tá? Olha como é que é bacana, gente. Desliza perfeitamente. É só você vir com calma, ó. Primeiro, se preocupa em fechar a torta toda com essa camada de cobertura de batata cremosa com requeijão, ok? Para depois você se preocupar em nivelar e trabalhar com o bico. Outra coisa legal, gente, olha, cada tabuleiro desse aqui você consegue tirar, ó, com um dedo, tá?
um dedo, uma fatia. Vai dar 50 fatias em média para cada tabuleiro, mas tem uma outra coisa legal. Porque tem pessoas que eles visam muito a altura. Você pode bater mais uma massa, tá? Ao invés de 4, faça 5 massas de pão de ló. E mais uma cobertura aqui de recheio ou de abacaxi, pode ser uma geleia, ou então o patê de peito de peru, o patê de presunto, do jeito que eu falei, e aí você coloca recheio e mais uma camada aqui em cima, para quê? Para ela ficar mais alta. Chegou a hora de confeitar com o bico 1M Pitanga, muito conhecido. Eu vou colocar, gente, o glacê, tá, de batata aqui dentro. Eu não tingi o glacê pelo motivo que eu vou colocar rosas vermelhas, vai ter tom verde na torta, ervilha e também vai ter milho, então eu não quero colorir, porque senão o fundo ia chamar muita atenção, tá? Mas pode colorir sim com corante em gel, como eu falei, ok? Ó. Esse glacê, gente, ele é fantástico, porque você pode fazer vários acabamentos com bico com ele. Qualquer tipo de trabalho com bicos, até flor com bico você consegue fazer. Bom, gente, agora eu vou tingir a nossa pasta, aquela com a massa de coxinha, para poder fazer as nossas rosas salgadas, ok? Muito bem, olha, eu estou usando aqui um vermelho da empresa Mixi, é o vermelho morango, tá? Aí você vem, ó, de preferência com uma luva, para que não suje muito as mãos, e é bacana que aí a massa também não fica grudando nas mãos, ok? Só tingir bem, ó, mexendo sempre. Se você quiser uma intensidade de vermelho mais intenso, é só colocar mais corante. Agora eu quero dar uma dica bem bacana para você. Olha, passa manteiga ou margarina nas mãos e agora você sova a massa com a margarina, é pouquinho, tá? Tipo, uma colher de chá para essa quantidade aqui, ó, é só o pulo do gato, porque a margarina ou a manteiga vai deixar essas flores bem brilhosas, muito bacana, vai ficar ótimo, fica bem legal. Bom, agora vamos então montar as nossas flores. Eu venho aqui, eu vou fazer uma rosa bem grande, gente, só para vocês poderem visualizar melhor, e que você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Bom, faz uma coxinha, tá, ó. Faz uma coxinha, tá vendo, ó, bem comprida e bem grandona, ok? Agora, eu vou começar a montar pétalas. O negócio é o seguinte, essa massa, ela é muito boa para modelagem, tá? Dá para você usar. Aqui, ó, eu vou fazer de novo, ó. Faz uma bolinha. Dessa bolinha, você vem abrindo só as pontas. Escolhe uma parte, ó. Só as pontas, você abre o mais fino que você puder. Bem fininho, tá? Ela não quebra. E aqui na parte de baixo, você deixa ela mais grossinha. Isso é muito importante para a sustentação das pétalas, ok? Pessoal, a partir de agora eu vou começar a fazer uma pétala de uma forma bem especial, dobrando nas pontas para poder começar a dar um acabamento nas últimas pétalas. Eu vou fazer pelo menos umas 6 pétalas com esse efeito bem bacana, ó. Continua da mesma forma que você estava fazendo, cola, tá? Ó. Fixa a pétala, só que agora, ó, você vem aqui, ó, levemente dá uma pressionada aqui, ó, dobrando essa pétala, vendo como é que dá um efeito? Pessoal, olha como ficou essa rosa incrível, linda de viver, de ver, de observar,
De tudo, né, gente? Ó, aqui embaixo você vai pressionando e girando, ó, para poder tirar todo o excesso dessa massa, tá? Eu quero que ela fique bem leve para você poder decorar a sua torta salgada. Você pode fazer várias flores dessa, depois deixar na refrigeração, coloca em um pote, alguma coisa assim, pelo menos com 2 dias de antecedência, tá, pessoal? Sem problema algum, ó. Olha que lindo! Olha aqui como é que fica a parte de baixo, ó. É isso aí. Então dá para você criar lindas flores, ó. Agora chegou a hora de decorarmos essa torta com as nossas rosas feitas com a massa salgada. Pessoal, montei aqui o primeiro arranjo. Agora eu vou passar esse cordão de LED por dentro do cheiro verde, tá? Por isso que eu botei bastante cheiro verde aqui, para esse cordão de LED ficar por dentro dele, para ficar legal, que eles vão acender, tá? Essa parte verdinha aqui vai ficar toda acesa. Mas também isso aqui é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa pôr. O legal é que esse LED aqui, gente, você pode, ele é bem maleável, o arame é bem fininho, então você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Depois eu vou colocar mais um pouquinho de cheiro verde para poder disfarçar aqui onde tem o arame, e aí vai ficar bem legal. Pronto, pessoal, olha aqui, ó. Essa parte aqui, ela não tem LED, é uma borracha. Eu vou fazer um truquezinho aqui, ó. Não precisa afundar. É bem superficial ao creme, tá? Aonde a parte da pilha vai ficar aqui atrás, debaixo da tábua. Tá ok? Pronto, ó. Tudo pra parte de trás. Tá bem superficial, aí você vem aqui, ó. E passa de novo o creme. Ah, como é que vai tirar na hora que for cortar a torta? Gente, na hora que for cortar a torta, na hora que for partir a torta, é só remover todo o LED sem